Senhor presidente da casa, vereador Damião Silva, demais vereadores, senhora vereadora, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria inicialmente, aproveitando essa referência que o vereador Edmundo fez à questão do transporte escolar, eu fazia um comentário sobre um assunto que acontece desde o começo do governo, no ônibus da faculdade. Eu, inclusive, já falei pessoalmente disso com o vereador Junião e até com motoristas, mas que agora está se tornando pior, é que estão fazendo eles estão fazendo como um acordo para ir um ônibus só, ao invés de dois. Até se justifica pela questão da economia. Embora a prefeitura atual foi muito beneficiada, que anteriormente não se podia botar ônibus, desses ônibus escolares que vêm de Brasília, no transporte de estudante para escolas universitárias. A prefeitura pagava, até o irmão era Aldrin, irmão do vereador aqui da casa, Tarcísio, se pagava Aldrin. Hoje não, vai o ônibus da prefeitura, não se paga ao motorista, particularmente, então tem uma economia muito grande. Então vejam bem, eles ficam naquela preocupação, olhe, dá para ir um só? Dá, mas quando chega lá, ou durante o caminho vai pegando pessoas e na volta é gente sentada no motor, é gente encostada no vidro do para-brisa, e todo mundo sabe o que pode acontecer se tiver que dar uma freada brusca para livrar de um jumento ou qualquer coisa assim. O que é que pode acontecer? Tem gente que vai voar lá no meio da pista, que já aconteceu em outros lugares por aí, já houve morte desse jeito. Então a gente tem que ser precavido, e a responsabilidade primeira é do motorista. Mas você pode observar lá que acontece isso normalmente. Ainda ontem eu vi, quando eu vinha da faculdade, que eu vou 2 noites por semana, e seria preciso se tomar uma posição sobre isso. Não é só fazer o levantamento dos estudantes que estão na Rua Velha, não. É os que vão entrar no ônibus depois, em Cruzeiro do Nordeste, ou em sítios vizinhos, para ver, porque não podem andar ninguém em pé, nem sentado em motor, nem encostado em para-brisa. Então isso deveria ser corrigido, porque se acontecer alguma coisa depois, eu resolvi falar, pelo menos eu não estou me omitindo no problema mais uma vez. Queria também fazer um comentário aqui, fazer umas considerações, melhor dizendo, sobre o pronunciamento do vereador Dorival Dóia, que segundo ele, alguém chamou ele aqui, comparou ele com um subprefeito daquela região, que eu tenho ouvido falar muitas vezes, até em alguns planos de governo. Eu tenho a impressão até que nesse plano do governo atual tinha isso, de criar subprefeituras, o que no meu entendimento seria uma tragédia. Um município desse tamanho, com 5 ou 6 subprefeitos, para brigar pela paternidade das obras. Não foi o prefeito que fez, não, fui eu. Vocês imaginam o que seria. Mas já vi muita gente com essa ideia. Mas o vereador, os méritos do trabalho dele não devem ser tirados por ninguém. E eu não tiro. Eu respeito, sei que ele trabalha, faz. Mas da forma como ele fala, parece que ninguém mais faz nada. No governo Cleide, tudo foi que ele fez aí, e a prefeita fez o quê? Será que a prefeita não fez nada em Valdemar Siqueira nesse período? E eu também, eu fico assim, de certa forma, admirado, porque fazer obras se gasta dinheiro. Então, Vossa Excelência é uma pessoa bem de vida e muito corajosa para fazer esses gastos todos. Eu mesmo confesso que não teria condição de fazê-lo. Não sou contra o trabalho de assistência que se faz nesse distrito, porque é a realidade, e sei que o senhor faz, mas muitas das suas reclamações e das suas afirmações são muito parecidas com a que seu pai fazia no pé do vidro de anjo, que era uma agonia, entendeu?
há uma mistura do legislador com o executivo, do vereador fazer as coisas que é função do prefeito fazer. Eu vejo essa briga há muito tempo. Mas, de qualquer maneira, aquilo que o senhor fez com seus recursos e que está servindo o povo, deve ser valorizado por qualquer um de nós. Apenas deixar o espaço do executivo, do prefeito, que eu tenho certeza que ela e Ângelo Ferreira e eu também fizemos alguma coisa por aquela região. O vereador Zé Urbano, ele falou aqui num calote que a prefeita teria dado de 4 milhões de reais. Eu não sei se isso aí inclui a folha de dezembro, que ela não pagou, mas que foi pago com recurso do FPM de janeiro, que é o que se faz normalmente. Inclusive, na atual gestão não se mudou nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: um calote não justifica o outro. Vossa Excelência tem todo o direito de fazer referência. Se houve esse calote, tem que falar, tem que apontar que houve aquela coisa errada. Mas tem que explicar o calote atual. Não tem essa história porque fulano deu um calote, o de agora também pode dar e não tem coisa nenhuma não. Ela está na justiça pagando as suas possíveis culpas. E agora? Um problema, esse negócio dos campos chega a ser uma coisa vexatória. Coisa de um valor tão pequeno. Render 3 anos e tanto, e agora a comunidade pagar do próprio bolso. O senhor dá um de convir que isso é uma coisa vexatória. Teria que ter uma explicação, porque o dinheiro público foi depositado. Então explicar, e a gente tem a obrigação de ouvir a explicação. Não é ficar com o celularzinho assistindo ali enquanto o adversário está falando, não, para não perder tempo escutando. O que o senhor líder ou qualquer um disser aqui explicando, eu tenho a obrigação de ouvir. Se não concordar, eu digo que não concordei, mas eu tenho a obrigação de ouvir, de dar atenção. E todos têm. Então, se houve esse calote lá, ela que pague. Agora, essa questão aqui, esse calote atual do abastecimento d'água do sítio Campos, que foi referido àquele vereador Antônio Almeida, tem que ser explicado. Uma coisa não justifica a outra. Queria também falar algumas coisas sobre o governo do Estado, que até parece que algumas pessoas pensam que nós não temos a obrigação aqui de defender o governo do Estado em algumas críticas que se fazem aqui, até justas. Temos a obrigação sim até de reconhecer. Se fala aqui a questão da delegacia, eu fui lá um dia com os vereadores, fomos olhar. O pior problema da delegacia é a falta de um delegado na cidade. Esse é que eu acho mais grave. Mas pelas condições físicas de lá, não impede que a delegacia funcione, não. Tem um problema ali, que de toda essa região aqui de Sertânia, tem, próxima à delegacia, que é a questão de cupim. É muito difícil você acabar com isso. Mas aqueles próprios agentes poderiam observar se as instalações, se o telhado está comprometido alguma coisa, homens jovens, sadios, poderiam fazer isso. E quanto ao mais, não tem problema maior. Agora, uma coisa que eu estranhei lá, que é coisa antiga, é que tem 2 celas no quintal. Para colocar pessoas, se for necessário, prender temporariamente. E uma dessas celas tem um vaso sanitário quase colado com a grade, onde você está olhando. Como é que pode? Onde é que fica a dignidade da pessoa humana ter que sentar naquele vaso? E é daqueles vasos antigos, feito em posto de caminhoneiro, que o cara fica acocorado. Uma pessoa presa se sentar aquilo ali. Aí eu perguntei ao agente, ele ficou todo desconfiado. Eu disse, como é isso aqui? Funciona? Eu nunca vi ninguém usar isso aí não sei nem como é isso, ele disse. Aquilo ali é que eu achei uma coisa deplorável, ter aquilo ali. Mas a falta de delegado, no meu entendimento, inclusive eu fui informado, eu vi essa história, que esse pessoal da polícia é um pessoal muito complicado. Eu me lembro quando essas delegacias eram ocupadas por sargentos, por tenentes da polícia militar. Não sei se era melhor do que hoje. Eu creio que não, porque o advogado é mais bem preparado
e a coisa pode ser melhor. Mas não demora em canto nenhum, é um rodízio extraordinário desse pessoal. E estão querendo acabar com a delegacia de Sertânia. Segundo eu vi, há um movimento lá para o lado de Arco Verde. Então você, quando tiver um problema aqui, vai ter que se deslocar para Arco Verde para prestar queixa. Quando tiver a questão de terras, os bodes de fulano entrando no sítio de outro, essas coisas que acontecem na zona rural, que se vem da parte, então vai todo mundo ter de ir para Arco Verde. Isso é um absurdo. Então é preciso, eu vou até falar isso com o nosso deputado, ver qual a informação que ele tem. Eu sei que a secretaria está tendo problemas com recursos, muitos, está essa dificuldade, mas a gente tem que fazer as cobranças também, para não parecer que a gente que está no governo está fazendo pouco caso das críticas que a oposição ao governo faz nessa casa. O Colégio Olavo Bilac também, nós estivemos lá. Aquele colégio teve um investimento do governo do estado, no primeiro governo Eduardo Campos, parece quase 4 milhões de reais. Quem estudou há muitos anos atrás, indo ali, não reconhece a mudança tão grande que foi feita. Mas ficou um problema no sistema elétrico que atinge algumas áreas, que até hoje não foi corrigido. Então já se reclamou, mas não conseguiu se corrigir. Então tem que ver, localizar na Secretaria da Educação o setor competente, não adianta estar mandando só ofício, não. Eu me lembro que na época que eu assumi a direção do colégio, tinha umas broncas para resolver, e eu fui no prédio da Secretaria da Educação, naquela época era na Rua Siqueira Campos, no 3º andar, e consegui com os engenheiros o muro daquela quadra, a quadra mais nova, que tinha sido um pedido do padre Cristiano, e também uma pintura geral da escola com tinta plástica na época, que nunca tinha acontecido. Então é preciso correr e ir atrás lá no Recife, não é ficar só botando documento aqui na GRE, não. Então aquele problema existe. E das quadras são problemas muito antigos. A população daquela região, quando não se deixava eles jogarem bola ali, qualquer hora eles jogavam pedra e quebravam as telhas. Eu, quando fui diretor, passei por esse problema várias vezes. Aquela é coisa antiga. E agora o que está se fazendo é retirar as telhas para não cair na cabeça do povo, e o trabalho ainda não foi começado, iniciado da recuperação. Mas aquilo ali já havia pedidos, o próprio deputado. Não é uma coisa que de uma hora para outra surgiu uma luz nova para resolver a questão, não. Mas de qualquer maneira, as críticas tem procedência, e a gente tem que correr atrás para procurar resolver. Prédios públicos, são pedidos aqui alguns prédios públicos do estado para o município usar. Eu não vejo o município com muito cuidado dos prédios que são dele. O cinema, por exemplo, até agora não decidiram o que fazer. Receberam de mão beijada aquele prédio, custou 180 mil. Depois houve até um incêndio. E alguns aloprados, como diz Lula, quiseram até colocar a culpa no deputado, que ele teria mandado incender. Você vê como são as coisas aqui. Bem, mas está lá o cinema, não se fez nada de modificá-lo, de modernizá-lo, de adaptá-lo a alguma coisa. Agora assumiram a escola Nossa Senhora de Fátima. Um ato de coragem. Eu me lembro que aquilo ali foi feito pelo povo de Sertânia, sob o comando de Monsenhor Urbano de Carvalho. Eu era menino, e a igreja fazia campanha, o povo dava dinheiro, fizeram aquilo ali e entregaram às freiras depois, o que eu não entendi. Mais um minuto, vereador. O patrimônio de Sertânia, feito com o dinheiro do povo de Sertânia, doaram a estranhos. Hoje voltou para a prefeitura, de certa forma, é um patrimônio público, e isso aí depois deve ser oficializado para ficar pertencendo realmente à prefeitura. E não aquela congregação de freiras, que não é daqui a congregação e não tem nada a ver com a posse daquilo ali. Eu espero que se cuide bem. E esses prédios públicos que se estão pedindo fazem parte do patrimônio estadual. Se um dia o DR não for reformado, modernizado, vão querer terceirizá-lo. E quem for terceirizar vai querer o patrimônio, vai querer os apartamentos, vai querer a casa do engenheiro que está desocupado, vai querer tudo. Então não é fácil dar essa posse. Talvez um comodato. E comodato o Estado faz na base de 10 em 10 anos, e é difícil desmanchar.
Então é um assunto que está em estudo, não está ignorado não. Estão analisando. Mas eu acho muito difícil que a curto prazo isso seja resolvido. Mas, senhor presidente, era o que eu tinha a comentar hoje. Muito obrigado e boa noite.